Olá, sou Pedro Benevides, iluminador, professor da Escola de Teatro da UFBA e responsável por compartilhar conteúdos pertinentes ao componente curricular Fundamentos da Iluminação em nosso curso EAD. Nesse vídeo, conversarei sobre os procedimentos de trabalho para as pessoas envolvidas numa produção, seja ela responsável por ministrar cursos, integrante do elenco, na direção, na equipe técnica ou prestador de serviço em palco. Dentre todos os conteúdos e informações apresentadas nos nossos vídeos, esse é o mais importante para a sua carreira. Segurança é um princípio que deve ser encarado como prioridade no processo de planejamento, montagem, apresentação e desmontagem do seu evento. A iluminação é uma prática artística e não tem regulamentação no Brasil. Suas primeiras etapas de elaboração se caracterizam pela decisão de proposições visuais para os espectadores. Já sua efetivação depende do uso das fontes de luz, fixação e suportes cênicos, alimentação em rede elétrica, testes, afinação, ensaios e posterior apresentação pública. Eletrificados no nível do piso ou aéreos, o sistema como um todo envolve riscos visíveis e invisíveis. Tratar a segurança como prioridade é a principal característica de um profissional ou de um amador responsável. As demais características são singularidades de cada um dos artistas envolvidos numa produção. O trabalho em altura e com eletricidade atende a normas regulatórias, assim como todas as atividades industriais. Se você não sabia ou tem alguma dúvida, posso garantir que, além de cultura, as artes da cena movem uma poderosa indústria do entretenimento. Destacarei a seguir as principais normas envolvidas no trabalho técnico em espaços culturais. A NR10 é a norma reguladora que trata da segurança e saúde dos serviços em eletricidade, e a NR35 é a norma que estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para trabalho em altura. As atividades técnicas na iluminação exigem capacitação e profissionalização. Atualmente, esses cursos são ofertados por muitas instituições nas modalidades presencial e online. A mais conhecida é o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e tem duração média de 40 horas. Poucos teatros exigem cursos específicos de qualificação para os técnicos, mas essa é uma realidade que caminha para a transformação. Casos recentes e recorrentes com incêndios, desabamentos de estrutura, com e sem fatalidade, demandaram mais responsabilidade do poder público, com fiscalização e possibilidade de responsabilização dos gestores. Grandes empresas de eventos e festivais já exigem protocolos mínimos para restrita contratação de profissionais comprovadamente capacitados para suas atividades. Alguns festivais de teatro já cobram o detalhamento dos projetos durante a curadoria, bem como fiscalizam as instalações das produções durante a montagem, impedindo por vezes improvisos que colocam em risco a credibilidade do evento para a manutenção dos patrocínios e das parcerias. Com essa breve apresentação, convido vocês para absorverem uma transformação no setor cultural, deixando para gerações passadas aquele saudosismo que valorizava a gambiarra, para encarar agora o potencial no reconhecimento da profissão como setor de geração de recursos e consumo de tecnologia. Se você deseja trabalhar no âmbito da técnica, na iluminação, busque capacitação com cursos de formações em instalações elétricas, eletrônica e trabalho em altura. Caso não tenha oportunidade, pesquise na internet sobre os profissionais que podem te instruir. E lembre que tais habilidades só podem ser exercidas por profissionais qualificados. Um projeto de iluminação tem a mesma finalidade de um projeto arquitetônico, ou mesmo de uma aeronave. Informar dados precisos sobre decisões estabelecidas. Não faço referência à etapa criativa, mas o posterior a ela. As informações documentadas permitem planejamento e adaptação das temporadas. Como não há uma padronização para os projetos de iluminação, destacarei os documentos mais usados e comentarei sobre cada um deles. Informações técnicas de um teatro, conhecido também como rider técnico, planta de iluminação,
ou mapa de luz, descritivos de material, endereçamento e afinação e o roteiro de operação. Conhecido como rider técnico, esse documento deve ser disponibilizado pelos teatros ou centros de cultura. Nele são informadas as dimensões do palco, da plateia, os equipamentos disponíveis, o posicionamento das instalações elétricas e dos suportes de iluminação. Esse documento costuma estar disponível no site desses locais. Caso não esteja, você deve entrar em contato com a administração para solicitar. Por vezes, a documentação está desatualizada e até mesmo não existe. Nesses casos, você pode entrar em contato com a equipe técnica de palco e, se for o caso, ir até o local portando uma trena para cadastrar as informações necessárias ao seu projeto. A planta de iluminação é o documento que define o posicionamento das fontes de luz nos suportes cênicos e sua relação espacial com o palco e até mesmo com a cenografia. Esse documento permite que a equipe técnica reproduza o posicionamento das fontes de luz durante uma temporada e também que uma equipe técnica devidamente qualificada monte seu projeto sem a sua presença. Para isso, a planta deve ser preparada em escala, conforme vocês aprenderam no componente curricular de cenografia. As principais informações inseridas nesse documento são cotas, ou dimensões do palco, os tipos de fonte de luz, endereço e uso de filtros de cor, além de acessórios. Você pode desenhar a planta com o uso de régua, lápis, par de esquadros e escalímetros, ou usar softwares de desenho técnico, sobretudo aqueles desenvolvidos para a indústria do entretenimento. Muitos desses permitem renderização das cenas com 100% de fidelidade na tela do computador, simulando inclusive efeitos de fumaça e pirotecnia. No documento descritivo, você pode indicar no formato de tabela algumas informações da planta de iluminação e observações, conforme exemplo. O endereço é o canal correspondente na mesa de luz para acionamento dos instrumentos de iluminação. Em seguida, a coluna indicativa, a tomada, onde a fonte de luz foi plugada. Em seguida, o modelo de fonte de luz e seu consumo de energia, localização entre varas, filtro de cor usado e a área onde a fonte de luz irá iluminar. Outros documentos podem ser produzidos como uma listagem de tudo que a produção usa, com quantitativos, material que ela transporta, separado entre o que pretende usar ou alugar, de parafuso até cabo de alimentação das fontes de luz. Tudo pode ser listado aqui. Cenas de luz é o registro de cada uma das cenas para gravação nas mesas de controle. Neles são registradas as intensidades dos canais de cada uma das fontes de luz. Essas informações são gravadas na memória interna dessas mesas de controle. Algumas mesas permitem transporte da informação via dispositivo USB ou com formato PDF e posterior impressão num computador. Roteiro de operação. Esse documento será aplicado no momento da apresentação. Ele orienta a operação da luz durante a movimentação do elenco, nas falas ou em sincronia com o uso de som e música. As informações inseridas devem ser precisas para a pessoa que opera a luz. Já o resultado para o espectador foi definido previamente e não deve ser modificado sem que a pessoa responsável pela iluminação determine alterações. Destaco ainda que a operação de luz demanda ensaios com o elenco. Boa prática!